Ninguém percebeu no primeiro minuto. Nem no primeiro dia. A morte não avisou que tinha ido embora, se ela simplesmente deixou de acontecer. Eu estava em um hospital quando vi a primeira falha no sistema do mundo. Um homem chegou com o tórax esmagado após um acidente de trânsito. Os médicos correram, abriram o peito, tentaram reanimar um corpo que, por qualquer lógica conhecida, já deveria estar ausente. O monitor não marcava batimentos. Não havia respiração. Ainda assim, ele não morreu. O corpo não entrou em colapso. Não houve aquele silêncio definitivo que acompanha o fim. Horas depois, ele abriu os olhos. Foi ali que algo começou a rachar dentro da nossa ideia de realidade. No início, chamaram de milagre. Depois, de erro médico. Em seguida, de evento isolado. Mas eventos isolados não se repetem em continentes diferentes, no mesmo dia, com a mesma impossibilidade estatística. Pessoas baleadas que não morriam. Pacientes terminais que não atravessavam o limite final. Acidentes fatais que deixavam corpos destruídos, vivos, conscientes, presos a uma existência que não deveria continuar. A palavra imortalidade apareceu cedo demais. E como toda palavra mal usada, ela nos enganou. Não era vida eterna. Era algo pior. As primeiras 72 horas foram de confusão global. Hospitais lotados não de sobreviventes, mas de pessoas que não conseguiam morrer. Médicos perderam parâmetros. Religiões entraram em curto-circuito teológico. Governos pediram calma enquanto não entendiam absolutamente nada. E então veio o momento em que todos perceberam ao mesmo tempo. As guerras pararam. Não por paz. Por inutilidade. Quando soldados atingidos continuavam vivos, mesmo sem condições físicas, o combate perdeu sentido. Quando explosões não encerravam vidas, apenas multiplicavam corpos feridos e conscientes, a violência deixou de ser uma solução. O horror não era mais morrer, era continuar. O mundo inteiro começou a se perguntar a mesma coisa, mesmo sem dizer em voz alta: se isso nunca acabar? No quarto dia, tentaram testar. Executaram um condenado à morte. O corpo queimou. O coração parou. O cérebro entrou em silêncio elétrico. Mesmo assim, minutos depois, sinais vitais retornaram. Não como ressurreição. Como persistência. Como se a própria realidade estivesse impedindo o desligamento final. Foi nesse momento que o pânico substituiu a esperança. Porque a morte não tinha sido derrotada. Ela tinha sido desativada. Sem explicação. Sem aviso. Sem manual. Crianças continuavam nascendo. Pessoas continuavam envelhecendo. Doenças continuavam destruindo corpos. A única diferença era que ninguém mais cruzava o limite final. O sofrimento não tinha mais ponto de encerramento. E a humanidade, que sempre viveu sabendo que tudo acaba, começou a enlouquecer diante da ideia de que nada mais terminava. Eu me lembro da primeira manchete honesta que vi, dias depois do evento. Não celebrava. Não explicava. Apenas dizia: o mundo não sabe mais como seguir. E aquilo era a verdade. Porque, quando a morte para, todas as outras estruturas começam a ruir logo em seguida. Nos primeiros dias, ainda tentamos fingir normalidade. Como se a ausência da morte fosse apenas um detalhe técnico que a ciência resolveria em breve. As pessoas continuaram indo ao trabalho, ligando a televisão, discutindo política, reclamando do trânsito. Mas tudo isso era teatro. Um mundo que não pode morrer não funciona com os mesmos gestos. O colapso começou silencioso. Hospitais se tornaram depósitos de corpos vivos. Pessoas em estados irreversíveis, presas em camas, presas em dor, presas em si mesmas. Não havia alta. Não havia óbito. Não havia liberação. Médicos começaram a pedir demissão não por exaustão física, mas por falência moral. Eles foram treinados para salvar vidas, não para sustentar sofrimento infinito. As famílias começaram a quebrar.
No início, ninguém queria admitir, mas logo ficou impossível esconder. Manter alguém vivo para sempre custa mais do que qualquer sociedade pode pagar. Pessoas começaram a ser deixadas em casa, em quartos fechados, em galpões improvisados. Não por crueldade, mas por desespero. A compaixão tem limite quando o fim desaparece. As religiões entraram em crise aberta. Se não há morte, onde fica o juízo final? Onde fica o céu? Onde fica o inferno? Líderes religiosos se dividiram entre os que diziam que aquilo era uma bênção e os que chamavam de punição. Igrejas lotaram por medo, não por fé. Não se rezava mais pela vida eterna, mas pelo direito de descansar. Os suicídios começaram e não funcionaram. Esse foi o ponto em que a sanidade coletiva começou a ruir. Pessoas pulavam de prédios, cortavam os pulsos, ingeriam venenos, se incendiavam, se continuavam vivas. Corpos destruídos, mas conscientes. A dor não matava. O desespero não libertava. A morte não respondia. O mundo percebeu, tarde demais, que a morte não era o inimigo. Era a válvula de escape. Sem ela, cada trauma se tornava permanente. Cada erro, eterno. Cada sofrimento, infinito. Os governos reagiram como sempre reagem, com controle. Foram criadas leis de contenção populacional. Nascer passou a ser regulado. Ter filhos virou crime em alguns países. Em outros, privilégio concedido apenas a quem pudesse o sustentar a eternidade. A vida virou um recurso perigoso demais para ser distribuído livremente. Prisões se tornaram sentenças piores que qualquer execução antiga. Porque não havia mais a pena máxima. Havia apenas pena contínua. Um homem condenado à prisão perpétua agora estava condenado para sempre. Sem possibilidade de libertação pelo tempo. Sem esquecimento. Sem morte. As guerras não voltaram. Não por ética. Por logística. O que se faz com milhões de soldados feridos que não podem morrer? O campo de batalha virou um depósito de horrores vivos. Tanques parados, drones abandonados, armas inúteis. A violência perdeu o propósito quando não podia encerrar nada. E então veio a pergunta que ninguém queria fazer, mas que começou a ecoar em todos os idiomas. Se a morte não existe mais, o que significa ser humano? Pessoas começaram a mudar. Não biologicamente, mas emocionalmente. O medo da morte sempre moldou escolhas, amores, riscos, urgências. Sem ele, tudo ficou lento. Indiferente. Vazio. Relações perderam intensidade. Promessas perderam peso. O amanhã deixou de ser ameaça, se passou a ser um castigo. Eu lembro do dia em que percebi isso com clareza. Vi uma mulher sentada no chão de um metrô parado, abraçando o corpo do marido esmagado por uma queda. Ele respirava. Os olhos se mexiam. A dor estava toda ali. E ela não chorava. Ela apenas olhava, como quem entende que aquilo nunca iria acabar. Não havia esperança naquele olhar. Havia permanência. E foi ali que eu entendi: o mundo não estava entrando em uma nova era. Estava preso em um erro. E erros, quando não podem ser apagados, se transformam em condenação. No início, a humanidade tentou se reorganizar. Sempre tentamos. É quase um reflexo biológico, e quando tudo quebra, tentamos criar regras novas com os cacos. Criaram-se centros de contenção. Não eram chamados de hospitais, porque já não havia cura. Também não eram prisões, porque não havia crime específico. Eram lugares para o estabilizar corpos. Pessoas que não conseguiam mais se mover. Pessoas cuja dor tinha se tornado permanente. Pessoas que imploravam, todos os dias, por algo que ninguém podia conceder. A palavra eutanásia voltou aos debates. Mas era apenas um debate vazio. Não importava o método: desligar aparelhos, parar a alimentação, destruir o cérebro. Nada funcionava. O corpo permanecia. A consciência, de alguma forma, insistia. A morte não estava bloqueada por tecnologia.
Ela simplesmente não estava mais disponível. Isso criou um novo tipo de terror, o medo de se machucar. Antes, o medo era morrer. Agora, era sobreviver ao dano. As pessoas começaram a evitar tudo: escadas, veículos, alturas, ferramentas. Esportes desapareceram. O trabalho físico virou exceção. Cada movimento passou a ser calculado, porque um erro podia significar dor eterna. Um braço esmagado não cicatrizava direito. Um órgão destruído não se regenerava. O sofrimento acumulava. A cidade ficou mais silenciosa. Não por paz, mas por cautela. O som de risadas diminuiu. O som de música ficou raro. Até as discussões perderam força. Ninguém queria gastar energia emocional em um mundo onde nada terminava. As relações se tornaram utilitárias. Amar alguém significava assumir o risco de ver aquela pessoa sofrer para sempre. Casamentos caíram. Nascimentos despencaram. O amor, que sempre foi impulsionado pela urgência do tempo, começou a parecer irresponsável. E então veio a fase mais perigosa, a adaptação. As pessoas começaram a se acostumar. O ser humano tem uma capacidade assustadora de normalizar o horror quando ele se torna constante. Crianças cresceram sem nunca ter visto um enterro. Jovens nunca ouviram a frase "ou até que a morte nos separe" como algo real. A ideia de fim virou lenda, conceito abstrato, algo que pertencia a livros antigos. Com isso, algo essencial começou a desaparecer: o valor das escolhas. Se tudo é eterno, nada é urgente. Se não há fim, não há consequência final. Crimes começaram a mudar de forma. Não por maldade maior, mas por indiferença. Ferir alguém já não carregava o peso da morte, apenas o peso do sofrimento contínuo. Se isso, com o tempo, deixou de assustar quem já estava anestesiado emocionalmente. As punições se tornaram simbólicas. O sistema jurídico entrou em colapso conceitual. Como julgar alguém quando não existe pena final? Como perdoar quando não existe esquecimento biológico? E então surgiu a pergunta que dividiu o mundo em dois lados. Não era mais o porquê a morte parou. Era o devemos trazê-la de volta. Grupos começaram a se formar. Alguns acreditavam que aquilo era um erro cósmico, algo que precisava ser corrigido a qualquer custo. Outros viam a ausência da morte como uma evolução forçada, uma nova fase da existência. Esses últimos falavam em adaptação total, em corpos modificados, mentes condicionadas, uma sociedade construída não para viver bem, mas para aguentar para sempre. Foi nesse momento que a ciência cruzou uma linha perigosa. Não para trazer a morte de volta, mas para contorná-la. Pesquisas começaram a focar não em cura, mas em anestesia permanente. Bloqueio de dor. Supressão emocional. Se não era possível morrer, talvez fosse possível não sentir. A ideia ganhou força rápido demais. Porque, diante da eternidade, sentir menos parecia uma bênção. E eu vi pessoas aceitarem isso com alívio. Aceitarem perder partes de si mesmas. Aceitarem silenciar emoções. Aceitarem virar versões mais fracas, porém mais suportáveis. Foi quando percebi que a humanidade não estava sendo destruída pela ausência da morte. Estava sendo lentamente remodelada por ela. E ainda assim, ninguém sabia a coisa mais importante. Se a morte parou, quem ou o que tinha feito isso, se e por quê? A resposta não veio como revelação divina, nem como comunicado oficial. Ela surgiu do jeito mais humano possível, por erro. Um colapso em um laboratório subterrâneo, um daqueles centros que haviam sido reaproveitados depois que hospitais perderam o sentido. Um grupo de físicos e neurocientistas trabalhava havia anos em silêncio, financiados por consórcios que já não representavam países, mas interesses. Eles não tentavam trazer a morte de volta. Tentavam entender o que havia sido removido do universo. Porque, com o tempo, ficou claro que não era o corpo humano que havia mudado. Era o ambiente. O primeiro indício foi estatístico. Em simulações quânticas, certos eventos simplesmente deixaram de ocorrer.
Decaimentos que antes eram inevitáveis passaram a falhar. Processos naturais de colapso estavam sendo adiados. Não interrompidos por força, mas contornados, como se o universo estivesse evitando pontos finais. A hipótese parecia absurda demais para ser publicada, algo havia imposto uma restrição fundamental à realidade. Uma regra nova. Uma cláusula invisível. Nada podia terminar. Nem estrelas, em alguns modelos. Nem partículas, em escalas profundas. A morte humana era apenas o sintoma mais visível de algo muito maior. Quando os dados começaram a se alinhar, surgiu a pergunta que ninguém queria formular em voz alta: isso não era um acidente, era uma decisão. E decisões pressupõem intenção. A teoria que emergiu foi chamada informalmente de protocolo de continuidade. A ideia era simples e aterradora, e a consciência, em algum ponto do desenvolvimento do universo, tornou-se um risco. Não para si mesma, mas para a estrutura da realidade. Espécies inteligentes tendem a criar colapsos, guerras, extinções, manipulações profundas da matéria. O universo, ou algo operando dentro dele, teria reagido. Não destruindo a consciência, mas impedindo que ela escapasse. Sem morte, não há renovação. Sem fim, não há substituição. Uma consciência presa ao próprio corpo se torna previsível, contida, estável. Um sistema fechado. A humanidade não estava sendo punida. Estava sendo contida. Essa conclusão dividiu os próprios pesquisadores. Alguns entraram em colapso psicológico ao perceber que a vida eterna não era um presente, mas uma jaula cosmológica. Outros sentiram alívio. Se a morte havia sido removida por uma força maior, então lutar contra isso seria inútil, talvez até perigoso. E havia um detalhe ainda pior. O bloqueio não era perfeito. Em raríssimos casos, sob condições extremas, destruição total do cérebro, aniquilação absoluta do corpo, a consciência simplesmente desaparecia. Não morria. Não transcendia. Era apagada. Esses casos começaram a ser chamados de vazios. Pessoas que deixavam de existir sem deixar rastro, memória residual ou continuidade perceptível. Não havia dor, não havia relato, não havia retorno. Apenas ausência. Quando isso se tornou conhecido, algo mudou na sociedade. Pela primeira vez desde o fim da morte, surgiu um novo tabu, o apagamento total. Alguns passaram a venerá-lo como libertação. Outros o viam como verdadeiro inferno, não sofrer para sempre, mas não ser nada. Se a eternidade já era insuportável, o vazio absoluto parecia ainda mais aterrador. Grupos começaram a surgir novamente. Não mais religiosos, não mais políticos, mas existenciais. Havia os que buscavam provocar o vazio, mesmo sem garantia. Havia os que defendiam proteger o corpo a qualquer custo, temendo o desaparecimento completo. E havia os que começaram a desconfiar que o protocolo não era automático. Que talvez estivesse sendo monitorado. Porque, sempre que a humanidade se aproximava demais de entender o mecanismo, algo falhava. Laboratórios perdiam energia. Dados se corrompiam. Pesquisadores entravam em estados catatônicos sem causa física. Era como se o próprio universo aplicasse correções suaves, evitando que certas perguntas fossem respondidas até o fim. Foi nesse ponto que a ideia mais perigosa surgiu. E se o protocolo pudesse ser desativado? Não para todos. Não de uma vez. Mas localmente. Se a morte havia sido removida como medida de contenção, talvez ela pudesse ser restaurada como exceção. Um erro deliberado no sistema. Uma brecha. Não como libertação coletiva, mas como escolha individual. A possibilidade de escolher o fim. Essa ideia foi considerada heresia científica, loucura ética, terrorismo ontológico. Mas, ao mesmo tempo, despertou algo que a humanidade havia perdido desde o início de tudo aquilo, urgência. Pela primeira vez em anos, as pessoas voltaram a discutir o futuro. Não o eterno, mas o limitado. Voltaram a falar de decisões irreversíveis. Voltaram a sentir medo, junto com ele, vontade.
E eu percebi que, no meio de um mundo onde nada acabava, a simples ideia de um fim possível era a coisa mais viva que restava. Mas ainda faltava uma resposta. Se alguém ou algo havia imposto o protocolo, o que aconteceria se nós o quebrássemos? A brecha não foi aberta com explosões, nem com protestos, nem com declarações públicas. Ela nasceu onde tudo havia começado, em silêncio, em um laboratório esquecido, operado por pessoas que já não acreditavam em salvação, apenas em escolha. O experimento não prometia sucesso. Não havia garantias. Não havia simulações completas. Tudo o que existia era uma hipótese, e se o protocolo de continuidade era uma regra imposta à realidade, talvez pudesse ser violado localmente, por instantes, criando um ponto onde o fim voltaria a ser possível. Não para o mundo inteiro. Para alguém. O primeiro voluntário não foi um mártir, nem um fanático. Foi um homem cansado. Um ex-médico que havia passado anos cuidando de corpos que não podiam morrer e mentes que imploravam por descanso. Ele assinou o termo com mãos firmes, não por coragem, mas por esgotamento. Quando o campo foi ativado, não houve luz nem som. Nenhuma reação visível. Apenas silêncio. E então, ele se foi. Não houve vazio detectável. Nenhuma anomalia residual. Nenhum sinal de consciência persistente. Pela primeira vez em anos, algo simplesmente terminou. O impacto foi imediato e devastador. O mundo parou, não por falha, mas por choque. A notícia se espalhou rápido, porque as pessoas reconheceram o que havia acontecido antes mesmo de entenderem como. Alguém tinha morrido. De verdade. Alguns choraram de alívio. Outros entraram em pânico absoluto. Porque a morte, quando retorna, não traz apenas descanso. Ela traz responsabilidade. Peso. Consequência. Governos tentaram intervir. Grupos tentaram destruir o laboratório. Outros tentaram replicar o experimento às pressas. Mas algo curioso aconteceu, o protocolo reagiu. Não com violência direta, mas com resistência crescente. Cada nova tentativa exigia mais energia, mais precisão, mais sacrifício. A realidade parecia tolerar exceções, mas rejeitar padrões. Como se aceitasse a escolha, mas recusasse a libertação em massa. Foi então que a humanidade entendeu a verdade final. O protocolo nunca foi feito para ser quebrado completamente. Ele foi feito para ser negociado. A morte não havia sido retirada para sempre. Ela havia sido colocada atrás de uma porta trancada, e a chave não era tecnologia, nem força, nem fé. Era intenção. A escolha consciente de terminar. A partir daquele dia, o mundo mudou de novo. Não voltou a ser como antes, nunca poderia. Mas algo essencial foi restaurado, o sentido do tempo. Viver voltou a ter peso. Amar voltou a ser urgente. Errar voltou a doer. Cada decisão recuperou sua gravidade, porque o fim voltou a ser possível, não garantido, não automático, mas acessível. Poucos escolheram atravessar a porta. A maioria preferiu continuar existindo. Mas saber que o fim podia ser escolhido mudou tudo. E quanto ao protocolo? Ele permaneceu. Observando. Ajustando. Permitindo. Talvez como um guardião. Talvez como um carcereiro. Talvez como algo que entende melhor do que nós o perigo de uma consciência sem limites. Hoje, quando olho para trás, percebo que a pergunta nunca foi o porquê a morte parou. A pergunta verdadeira sempre foi outra. O que fazemos quando não somos mais obrigados a terminar? A resposta, ao que parece, não estava na eternidade. Estava na escolha.